Em uma manhã de janeiro de 2004, o voo 604 da Flash Airlines decolava do Egito, cruzando os céus do Mar Vermelho. Em questão de minutos, algo inexplicável aconteceu. A aeronave perdeu controle, despencando em um mergulho trágico que tirou a vida de todos a bordo. Como um voo de rotina se transformou em uma das maiores tragédias da aviação. O que as investigações revelaram? Fique até o final, a causa deste acidente pode surpreender. Agora já deixe o seu like e embarque com a gente. A Flash Airlines surgiu na década de 1990 com a promessa de democratizar o acesso à aviação no Oriente Médio. Baseada no Egito, a companhia se posicionava como uma solução acessível em uma região onde voar ainda era considerado um luxo. Oferecendo voos para destinos turísticos populares e cidades importantes, como Sharm el-Sheikh e Paris, a empresa conquistou rapidamente uma base de clientes. Mas por trás da fachada de progresso e expansão, havia sinais de uma gestão que operava no limite. Com uma frota reduzida e poucos recursos para competir com grandes companhias, a Flash Airlines enfrentava críticas constantes. Passageiros reclamavam de atrasos, cancelamentos e um serviço de bordo aquém do esperado. Internamente havia relatos de funcionários sobre pressões por cortes de custos que impactavam diretamente na manutenção das aeronaves. Embora a empresa prometesse ser uma alternativa econômica, essa economia parecia vir às custas da segurança e do padrão de qualidade. A década de 2000 trouxe um momento desafiador para o setor aéreo no Egito. Com o turismo crescendo em ritmo acelerado, empresas como a Flash Airlines precisavam atender a demanda sem deixar de lado os padrões internacionais. Relatórios mostravam uma realidade preocupante. Em 2002, por exemplo, a Suíça proibiu voos da companhia devido a falhas graves em inspeções de segurança. Esse incidente manchou a imagem da Flash Airlines no cenário internacional, mas as operações continuaram, muitas vezes ignorando os alertas das autoridades. A ausência de uma fiscalização rigorosa no Egito, somada à pressão por preços competitivos, criava um ambiente de risco. Outras companhias de baixo custo enfrentavam problemas similares, mas a Flash Airlines parecia estar no centro das atenções. Organizações internacionais começaram a questionar as práticas operacionais da empresa e sua capacidade de garantir a segurança de passageiros e tripulantes. O governo egípcio, por sua vez, relutava em intervir, temendo afetar a expansão do setor turístico no país. O voo 604, planejado como mais um trajeto rotineiro, seria a prova de fogo para a Flash Airlines. Sem que ninguém soubesse, as condições estruturais da empresa, já fragilizadas, estavam prestes a culminar em um desastre de proporções internacionais. O histórico de negligências e decisões arriscadas se tornaria a base de um dos episódios mais sombrios da aviação no Egito, expondo fragilidades que não podiam mais ser ignoradas. Na madrugada de 3 de janeiro de 2004, o aeroporto internacional de Sharm el-Sheikh estava relativamente tranquilo. Entre as decolagens previstas, o voo 604 da Flash Airlines destacava-se como uma rota familiar para turistas europeus em direção a Paris, com uma escala programada no Cairo. A tripulação, composta por um grupo experiente de pilotos e comissários, havia recebido a missão de conduzir o avião ao seu destino sem grandes imprevistos. O capitão era um veterano com milhares de horas de voo, comandaria o Boeing 737-300, uma aeronave confiável e popular para trajetos curtos e médios. A aeronave escolhida para o voo 604 era um Boeing 737-300, modelo amplamente utilizado pela Flash Airlines. Porém, aquele avião específico já havia sido alvo de inspeções que revelaram problemas na manutenção. Relatórios apontavam reparos feitos de maneira paliativa e sinais de desgaste em componentes críticos. Apesar disso, o avião estava em operação, e a tripulação confiava na capacidade de cumprir a rota sem complicações. Para os passageiros era apenas mais um voo de volta para casa após férias ensolaradas no Mar Vermelho. Entre os 148 passageiros, predominavam turistas franceses que haviam desfrutado da beleza de Sharm el-Sheikh. Famílias, casais e até grupos de amigos ocupavam os assentos da aeronave, trazendo malas repletas de lembranças e histórias para contar. Para muitos, aquela seria apenas mais uma etapa de sua jornada, um momento para descansar antes de retornar à rotina. Mal sabiam que aquele voo rotineiro estava prestes a entrar para a história como um dos mais trágicos da aviação egípcia. O planejamento do voo havia seguido os procedimentos habituais. O plano de rota previa uma decolagem tranquila, seguida de uma subida inicial para contornar as montanhas próximas ao aeroporto e então, estabilizar o curso em direção ao Cairo. Contudo, havia algo no ar naquela noite.
Problemas latentes, imperceptíveis para os passageiros, começavam a formar um cenário que mudaria o destino de todos a bordo. Para os passageiros, a decolagem representava o início de mais um trajeto comum. A tripulação oferecia o conforto habitual, e a aeronave se preparava para enfrentar os céus escuros do deserto. Mas nos bastidores, falhas silenciosas estavam prestes a se manifestar, levando a um evento que ninguém poderia prever. O voo 604, aparentemente comum, tornaria-se um enigma que desafiaria investigadores e abalaria a confiança na aviação egípcia. Às 4h42 da manhã, o voo 604 da Flash Airlines recebeu autorização para decolar da pista principal do Aeroporto Internacional de Sharm el-Sheikh. O som dos motores do Boeing 737-300 reverberava enquanto a aeronave ganhava velocidade, cortando a escuridão do deserto egípcio. A decolagem foi aparentemente suave e sem irregularidades perceptíveis para os passageiros. Nos controles, o capitão e o copiloto monitoravam os sistemas de bordo, ajustando os comandos para alcançar a altitude e a velocidade esperadas. Contudo, mesmo nesse início, sinais sutis sugeriam que algo estava fora do normal. A comunicação entre a aeronave e a torre de controle era rotineira nos primeiros momentos. A torre autorizou o voo a subir a 9.000 pés, uma manobra planejada para evitar as montanhas ao redor de Sharm el-Sheikh. O piloto confirmou as instruções, e o avião seguiu a rota inicial enquanto o radar acompanhava cada movimento. Mas de repente, as respostas da tripulação começaram a soar hesitantes, e algumas instruções da torre precisaram ser repetidas. Os controladores observaram no radar uma trajetória ligeiramente instável, embora nada indicativo de uma emergência. Dentro da cabine, o trabalho dos pilotos tornou-se mais intenso. Relatórios posteriores revelariam que os alarmes começaram a soar no painel, indicando problemas relacionados à orientação espacial da aeronave. Essa condição, conhecida como desorientação espacial, é especialmente perigosa em voos noturnos sobre áreas com pouca referência visual, como o deserto. Mesmo com os instrumentos funcionando, a tripulação parecia ter dificuldade em interpretar corretamente os dados e ajustar o curso. Para os passageiros, os primeiros minutos no ar ainda eram normais. Muitos se preparavam para relaxar, ajustando suas poltronas e colocando fones de ouvido. Contudo, alguns começaram a notar que a aeronave balançava mais do que o esperado. As luzes do interior permaneciam estáveis, mas o movimento sutil criou uma inquietação que ninguém ousava verbalizar. A tripulação, de alheia ao que acontecia na cabine, continuava cumprindo suas funções, tranquilizando os passageiros com gestos rotineiros. Os sinais de que algo estava errado começaram a se tornar mais evidentes após 3 minutos de voo. A aeronave apresentava um padrão de inclinação que não se corrigia, e o Boeing 737-300 estava desviando lentamente do curso planejado. A torre de controle tentou contato novamente, mas as respostas foram espaçadas e confusas. Nesse momento, o voo 604 já havia deixado a zona de segurança prevista, e o risco crescia a cada segundo. O que começou como uma decolagem comum estava se transformando em uma sequência de eventos alarmantes. O relógio marcava pouco mais de 3 minutos desde a decolagem quando a tranquilidade no cockpit do voo 604 da Flash Airlines deu lugar à tensão. A aeronave, que inicialmente subia conforme o planejado, começou a apresentar um comportamento errático. No painel de instrumentos, os alarmes soavam intermitentemente, indicando uma possível falha no controle de orientação. Os pilotos tentaram interpretar os sinais, mas a desorientação espacial e a pressão do momento tornavam cada decisão um desafio. No centro do problema estava o controle do banco de dados de navegação, que indicava a trajetória da aeronave. Os pilotos, já desconfiados de uma possível leitura incorreta, ajustaram os comandos na tentativa de corrigir a inclinação crescente do avião. Mas as manobras que deveriam estabilizar o voo acabaram agravando a situação. O Boeing 737-300 começou a se inclinar para a direita em um ângulo perigoso, enquanto o capitão e o copiloto buscavam entender a origem do problema em meio a uma enxurrada de dados confusos. Enquanto isso, o desvio de rota tornou-se evidente no radar da torre de controle. A aeronave não seguia mais o caminho previsto, deslocando-se em direção ao Mar Vermelho. Os controladores tentaram contato imediato, mas as respostas dos pilotos eram vagas e incoerentes, refletindo o caos no interior da cabine. A tensão aumentava à medida que os segundos passavam, e o comportamento instável da aeronave indicava que o controle estava cada vez mais difícil. Na cabine, os pilotos optaram por reduzir a potência dos motores, uma tentativa de diminuir a inclinação e recuperar o controle. No entanto, essa decisão resultou em uma perda adicional de sustentação, agravando a inclinação lateral.
A falta de coordenação entre as ações e a leitura dos instrumentos comprometeu ainda mais a situação. A cada tentativa de estabilizar o voo, o avião reagia de forma inesperada, aproximando-se perigosamente de uma rotação irreversível. O comportamento anômalo do avião foi rapidamente percebido pelos passageiros, que sentiam o Boeing 737-300 inclinar-se drasticamente. Os sorrisos iniciais desapareceram, substituídos por expressões de preocupação e olhares ansiosos. Alguns começaram a segurar firmemente os apoios de braço, enquanto outros trocavam olhares com os comissários de bordo, buscando explicações que nunca viriam. O momento crítico havia chegado. A aeronave estava fora de controle, e as chances de recuperação diminuíam a cada instante. No escuro céu do Mar Vermelho, o voo 604 encontrou seu destino trágico. Pouco antes das 5 horas no horário local, a aeronave colidiu com a superfície da água em alta velocidade, resultando em uma destruição quase instantânea. O impacto foi devastador, fragmentando o Boeing 737-300 em múltiplos destroços que se espalharam por uma vasta área marítima. Não houve tempo para um pedido de socorro final. O silêncio que se seguiu ao impacto foi ensurdecedor. Em poucos segundos, um voo aparentemente comum transformou-se em uma das maiores tragédias da aviação egípcia. A resposta ao desastre foi rápida, mas repleta de desafios. Equipes de busca e resgate foram mobilizadas, enfrentando as condições adversas do Mar Vermelho, com águas profundas e correntes fortes. Os primeiros barcos e helicópteros chegaram ao local, onde os destroços flutuavam em meio a manchas de combustível. O cenário era desolador. Fragmentos da fuselagem, assentos e pertences pessoais dos passageiros boiavam como testemunhas silenciosas da tragédia. A prioridade inicial era localizar possíveis sobreviventes, mas logo ficou claro que não havia sobreviventes entre os 148 passageiros e tripulantes. As operações de resgate foram ampliadas, incluindo mergulhadores e sofisticados equipamentos subaquáticos para a recuperação de destroços submersos. O desafio era monumental. O fundo do Mar Vermelho, com profundidades superiores a 1.000 metros em algumas áreas, dificultava a localização das partes principais da aeronave, incluindo a cabine e a cauda, que continham as caixas pretas. Cada fragmento recuperado era analisado cuidadosamente, mas a busca por respostas parecia cada vez mais distante à medida que os dias se passavam. O impacto do desastre ecoou por todo o Egito e além. Nos aeroportos, famílias desesperadas buscavam informações, enquanto os noticiários transmitiam imagens chocantes do local do acidente. Perguntas começaram a surgir. O que poderia ter causado tamanha destruição? A aeronave tinha um problema técnico. Teriam os pilotos cometido um erro fatal? A ausência de respostas imediatas alimentava a ansiedade, e a tragédia passou a ser investigada não apenas como um acidente, mas como um mistério. À medida que os destroços eram recuperados, os especialistas notavam padrões que poderiam ajudar a explicar o que ocorreu nos últimos instantes do voo 604. A destruição severa da fuselagem indicava um impacto com altíssima energia, enquanto a dispersão dos destroços reforçava a hipótese de que a aeronave havia caído descontroladamente. No entanto, sem as caixas pretas, era impossível reconstruir os momentos finais com precisão. O mistério do voo 604 começava a tomar forma, alimentando a busca incansável por respostas. Nos dias que se seguiram ao trágico acidente do voo 604, o mundo buscava respostas. Especialistas, jornalistas e o público em geral se perguntavam: o que teria causado a queda de um avião aparentemente em boas condições? Entre os destroços recuperados e os dados iniciais das investigações, surgiram as primeiras teorias. Alguns apontaram para falhas técnicas na aeronave, enquanto outros sugeriram possíveis erros humanos. Era um momento de intensa especulação, mas a verdade ainda estava envolta em mistério. As autoridades egípcias encarregadas da investigação enfrentaram uma pressão monumental. Sob o olhar atento da comunidade internacional, elas buscavam preservar sua credibilidade enquanto tentavam esclarecer os eventos. Ao mesmo tempo, alguns especialistas de fora, especialmente de países com passageiros a bordo, começaram a questionar o histórico da Flash Airlines e a manutenção de seus aviões. O diálogo entre os egípcios e os investigadores estrangeiros nem sempre foi harmonioso. Divergências surgiram quanto à abordagem e às prioridades. A cobertura midiática desempenhou um papel crucial, e em alguns casos, controverso, nesse período. Jornais e canais de televisão ao redor do mundo estampavam manchetes sensacionalistas, muitas vezes baseadas em pouca ou nenhuma evidência concreta. Algumas publicações sugeriam que o avião havia sofrido um ataque terrorista, enquanto outras especulavam sobre problemas estruturais graves.
Para as famílias das vítimas, tantas informações conflitantes apenas intensificava a dor e a confusão. Entre as teorias mais difundidas, destacava-se a hipótese de falha técnica. Especialistas citaram problemas históricos em aeronaves do mesmo modelo ou da mesma companhia aérea, levantando questões sobre a manutenção preventiva. Outros, no entanto, argumentaram que as condições meteorológicas poderiam ter sido um fator determinante, sugerindo que ventos fortes ou correntes ascendentes perto do Mar Vermelho poderiam ter pego os pilotos de surpresa. E, sem as caixas pretas, todas essas teorias permaneciam especulações. À medida que os debates se acirravam, ficou evidente que a investigação seria complexa e prolongada. Além dos desafios técnicos, havia a necessidade de superar barreiras políticas e de comunicação. Enquanto isso, o público global aguardava com ansiedade qualquer nova informação que pudesse lançar luz sobre o que realmente aconteceu naquele fatídico voo. O que começou como uma tragédia tornou-se rapidamente um enigma internacional, com cada pista revelando novos mistérios. Após semanas de buscas incansáveis, as caixas pretas do voo 604 finalmente foram recuperadas das profundezas do Mar Vermelho. Esses pequenos dispositivos eram a chave para entender os momentos finais do avião. O gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo começaram a revelar a sequência de eventos que culminaram na tragédia. Com cada segundo registrado, os investigadores montavam um quebra-cabeça angustiante: comunicações entre os pilotos, alertas automáticos da aeronave e mudanças abruptas nos controles. Os dados mostraram que a tripulação enfrentou uma série de desafios técnicos e operacionais nos primeiros minutos do voo. Alertas sonoros ecoaram na cabine enquanto os pilotos discutiam as anomalias. Uma das descobertas mais chocantes foi a desconexão entre os comandos dados pelos pilotos e a resposta do avião. Era como se a aeronave tivesse perdido a estabilidade básica. Essa informação gerou um impacto devastador entre os especialistas, que reconheceram o nível de complexidade e perigo da situação. A análise do gravador de voz revelou momentos de tensão crescente entre os pilotos. A tripulação tentava entender o que estava acontecendo, mas a confusão e a pressão tornavam cada decisão mais difícil. O capitão, visivelmente experiente, deu ordens claras, mas os registros indicavam que as ações executadas pela aeronave não correspondiam às intenções. Enquanto os alertas automáticos de perda de altitude e comandos de correção soavam sem cessar, aumentando a pressão na cabine. O gravador de dados de voo trouxe uma visão técnica mais detalhada. Ele registrou mudanças súbitas nos ângulos de inclinação e rotação, além de flutuações perigosas na velocidade. Esses elementos indicaram que a aeronave passou por momentos de quase total descontrole. O sistema de navegação automática parecia ter apresentado falhas críticas, e as tentativas manuais de estabilizar o avião foram insuficientes. Essas descobertas deram início a debates acalorados entre especialistas sobre a qualidade dos sistemas da aeronave. À medida que mais informações eram divulgadas, os investigadores se depararam com novos dilemas técnicos e éticos. Havia indícios de possíveis falhas na manutenção ou mesmo treinamento inadequado dos pilotos. Neste momento, apontar culpados ainda era prematuro. Os dados das caixas pretas trouxeram respostas, mas também levantaram novas perguntas. Cada descoberta era um passo em direção à verdade, mas o mistério completo ainda estava longe de ser resolvido. Meses de investigações intensas culminaram em um relatório oficial que buscava dar respostas definitivas ao público e às famílias das vítimas do voo 604. A análise detalhada dos dados, aliada a simulações e revisões técnicas, revelou as principais causas do acidente. A conclusão era um misto de falhas humanas e problemas estruturais. Não havia um único responsável. Em vez disso, uma cadeia de erros e condições desfavoráveis contribuíram para a tragédia. Essa descoberta, embora esperada, trouxe à tona profundas falhas no setor de aviação de baixo custo. Entre as causas destacadas estava a falta de treinamento adequado para os pilotos. O capitão e o copiloto não possuíam a experiência necessária para lidar com uma emergência tão grave e complexa. Simulações posteriores mostraram que, mesmo com as dificuldades enfrentadas, pilotos melhor preparados poderiam ter tomado decisões que evitassem o desfecho fatal. A pressão operacional imposta pela Flash Airlines agravava essa situação, já que a companhia priorizava a economia em detrimento da segurança. O relatório também apontou problemas estruturais na aeronave. Embora os registros de manutenção mostrassem que o Boeing 737-300 estava apto para voar, inspeções posteriores indicaram que certos componentes essenciais não haviam sido revisados de forma rigorosa.
Sistemas automáticos que deveriam auxiliar os pilotos apresentaram falhas, enquanto alarmes críticos não funcionaram como esperado. Essas questões, somadas à negligência na supervisão, criaram um ambiente propício para o desastre. As condições gerais da Flash Airlines também foram determinantes. A companhia já enfrentava críticas por operar com baixos padrões de segurança e gestão. Reguladores haviam alertado sobre irregularidades antes mesmo do voo 604, mas essas advertências não foram suficientes para forçar mudanças. O relatório deixou claro que a busca incessante por cortes de custos colocou os passageiros e a tripulação em risco. Era um lembrete sombrio de como decisões corporativas podem ter consequências devastadoras. As conclusões finais das investigações não apenas esclareceram as causas do acidente, mas também serviram como um alerta para a indústria da aviação. Novas regulamentações foram propostas e as condições das companhias aéreas passaram a ser monitoradas com maior rigor. Para as famílias das vítimas, essas mudanças vieram tarde demais. O legado do voo 604 seria uma lição dolorosa, mas crucial, para garantir que erros semelhantes nunca mais fossem repetidos. O acidente do voo 604 foi um divisor de águas para a aviação internacional, sobretudo no que diz respeito às companhias aéreas de baixo custo. No Egito, o impacto foi imediato. A Flash Airlines teve suas operações suspensas e, poucos meses depois, a empresa encerrou definitivamente suas atividades. A tragédia expôs lacunas gritantes no sistema de fiscalização do país, obrigando as autoridades a reformular os processos de inspeção e certificação de aeronaves e tripulações. Era o começo de uma mudança que se mostraria crucial para a segurança aérea na região. Internacionalmente, o caso reacendeu debates sobre as práticas operacionais de companhias de baixo custo. Reguladores na Europa e nos Estados Unidos passaram a exigir auditorias mais rigorosas e frequentes para esse segmento da aviação, que vinha crescendo rapidamente nos anos 2000. Organizações como a Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, e a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, criaram grupos de trabalho específicos para estudar as causas do acidente e implementar medidas preventivas que pudessem evitar tragédias semelhantes. Uma das mudanças mais significativas foi a revisão dos padrões de treinamento para pilotos e tripulações. O relatório oficial do voo 604 destacou como a falta de preparo da equipe foi determinante para o desfecho catastrófico. Assim surgiram exigências para programas mais intensivos de treinamento em cenários de emergência e para atualização contínua de habilidades técnicas. Empresas aéreas passaram a adotar simuladores avançados que recriavam situações críticas, garantindo que seus pilotos estivessem melhor equipados para enfrentar adversidades. O acidente também provocou uma revolução na forma como as manutenções de aeronaves eram supervisionadas. Novas regulamentações passaram a exigir relatórios detalhados e inspeções mais frequentes, com ênfase em áreas críticas como sistemas de controle e alarmes automáticos. Além disso, a certificação de oficinas de manutenção tornou-se mais rigorosa, buscando eliminar práticas negligentes que pudessem comprometer a segurança de voo. O caso da Flash Airlines serviu como um lembrete amargo de que economizar na manutenção pode ter consequências fatais. Essas mudanças, embora necessárias, vieram tarde demais para os passageiros e tripulantes do voo 604. O legado dessa tragédia ressoou por toda a indústria, salvando incontáveis vidas ao prevenir novos desastres. Cada regulamento revisado, cada treinamento aprimorado, foi uma homenagem silenciosa àqueles que perderam suas vidas no Mar Vermelho. A história do voo 604 não foi apenas um chamado à ação, mas uma promessa de que a segurança aérea jamais seria tomada como garantida novamente. O voo 604 da Flash Airlines não é apenas um marco sombrio na história da aviação, ele também se tornou uma referência essencial para especialistas e reguladores. Décadas após o acidente, ele ainda é estudado em escolas de aviação, conferências internacionais e programas de treinamento. Sua relevância não está apenas nas falhas que causaram a tragédia, mas no impacto duradouro que teve sobre a segurança aérea global. É um lembrete de que cada detalhe, seja no treinamento, na manutenção ou na fiscalização, pode ser a diferença entre um voo seguro e um desastre. Especialistas concordam que o maior legado do voo 604 foi trazer à tona a importância de não subestimar o impacto de práticas negligentes. Desde a falta de treinamentos adequados até a manutenção abaixo dos padrões exigidos, o caso mostrou como problemas aparentemente pequenos podem se acumular até se tornarem catastróficos. As auditorias mais rigorosas e o fortalecimento de normas internacionais são, em grande parte, frutos do aprendizado gerado por essa tragédia. O acidente serviu como catalisador para uma conversa mais ampla sobre as companhias aéreas de baixo custo e o equilíbrio entre acessibilidade e segurança.
O crescimento desse segmento transformou a forma como o mundo viaja, mas também trouxe desafios únicos. O voo 604 alertou a indústria sobre a necessidade de supervisão contínua e da priorização da segurança, independentemente dos custos. Hoje, muitas das medidas preventivas que consideramos padrão foram diretamente influenciadas por lições aprendidas no Mar Vermelho. Para a indústria, o caso do voo 604 é um lembrete constante de que a segurança é uma busca contínua, não um objetivo que pode ser considerado alcançado. Ele reforçou a necessidade de um comprometimento inabalável com o aprendizado e a inovação. Pilotos, engenheiros e reguladores frequentemente relembram essa história como um exemplo de por que nunca se deve baixar a guarda. A aviação, afinal, é uma indústria onde o menor erro pode ter as maiores consequências. Fechamos com uma mensagem que transcende a tragédia. Cada vida perdida no voo 604 deixou uma marca indelével na história da aviação. Essa história, embora dolorosa, é também um tributo ao espírito humano de aprender e melhorar. Ao voar, estamos confiando não apenas na tecnologia, mas na dedicação de milhares de pessoas que trabalham para garantir que cada viagem termine com segurança. Que o voo 604 nos lembre disso sempre. Histórias como a do voo 604 nos mostram que cada lição aprendida pode salvar vidas no futuro. Se você gosta de descobrir os segredos e os desafios do mundo aéreo, explore outros vídeos no canal. Cada clique é um novo voo por histórias incríveis. Até a próxima!